Bom dia, pessoal. Bom, vou confessar para vocês que para mim tem sido um mês mais complicado, né? Contei para vocês do meu cachorrinho. Agora as coisas estão começando a acalmar no coração, então já vou tomar o ritmo normal da agência, né? Então hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre viagem com crianças. Eu tenho expertise, né? Porque eu tive gêmeos, então para mim viajar com eles desde pequenininhos foi muito pensado. E viagem grande mesmo, eu só fiz quando eles estavam quase fazendo 8 anos de idade. Bom, viajar com bebê é muito complicado. A minha recomendação sempre é, se for uma viagem longa, viaje se for muito necessário. Porque os bebês, eles se impacientam, a pressão nos ouvidos incomoda, o barulho de gente passando, sempre tem outras crianças no voo que talvez estejam um pouco mais impacientes e comecem a passar pelos corredores querendo brincar, ou fazendo barulho, ou até chorando. Então o bebê pode ficar muito incomodado e acordar várias vezes, isso vai te dar bastante trabalho para acalmar. Então viagem com o bebê, normalmente eu recomendo para quem tem bastante necessidade de sair com o bebê pequenininho. Pequenininho, eu digo até um ano e meio, porque nada melhor do que o quartinho deles, né? Pra ficar confortável, ficarem calminhos. Então, acho que uma viagem de avião longa é uma coisa bastante complicada. Aquelas viagens tipo ponte aérea, São Paulo, Salvador, essas viagens curtinhas, uma hora e meia, BH. Então, essas viagens, ok. É uma coisa chatinha o pouso da decolagem por causa da pressão, mas é uma coisa que dá pra levar, né? Então, algumas recomendações que valem para viagem com crianças e com bebês. Bom, vamos começar com bebê. Se você consegue reservar o assento na primeira fileira da classe econômica, é aquele assento que tem um espação até a parede de divisão de classes e às vezes tem um gancho que eles até colocam, né? Um aparador para colocar o bercinho do bebê ou colocar o car seat, alguma coisa assim. Então, o ideal é você conseguir a reserva nessa primeira fileira. Você tem espaço para deixar a mochila com as coisinhas do bebê perto de você, você tem mais espaço para manusear o bebê, para dar atenção, né? Ter algum, botar sentadinho, alguma coisa assim. Se você não está na primeira fileira, o ideal é comprar aquele sling, porque você pode colocar o bebê no sling, ele vai ficar no calor da pele da mamãe, né? E talvez ele durma mais tranquilo do que colocar numa cadeirinha presa num negócio que vai chacoalhar, né? Muito embora o avião tenha pouca trepidação, mas se pega uma turbulência, alguma coisa, o car seat tá preso naquela mesinha, ele vai dar um sacode, né? Então o sling talvez dê um conforto maior pro bebê. O que se faz? Quando se viaja com criança um pouquinho maior, o ideal não é você sair que nem um boi bravo e, porque eu tenho criança, eu vou embarcar primeiro. Porque eles embarcam, até todo o resto do voo embarcar, vai um tempão, e esse tempão consome a paciência das crianças. Então, quando finalmente o avião sai, eles já estão lá dentro, a meia hora, 40 minutos, eles já estão começando a ficar impacientes. Então, o ideal é, se você vai viajar com criança, deixar para embarcar por último, porque vai ser o tempo de vocês entrarem, afivelar o cinto e o avião tá indo embora. Então, um jeito de controlar os baixinhos mais agitados, né? O ideal com o bebê é você fazer a troca de fralda e a comida antes de entrar no avião. Vários motivos, né? Primeiro, trocar fraldas no avião é complicado. Eu já vi casos, né, em viagens nossas que a gente fez, de mães trocando o bebê naquela mesinha retrátil. Isso é um absurdo, né? Abrir fralda com número 1, número 2 na mesinha em que você come e do lado de pessoas que não necessariamente são da sua família. O cheiro não fica isolado lá, né? Ou no banheiro existe uma mesa que é retrátil, né, no lavatório, que você pode abrir para trocar um bebê. É apertado? É muito apertado. Mas, de novo, por isso, viajar com bebês em situação de necessidade. Porque tudo com bebês num avião é muito complicado. Então, dar comida e trocar a fralda, eventualmente a roupa, se tiver regurgito, algum, né, babando muito, tiver muito molhadinha, troca antes de entrar no avião. Levem sempre para bebês e crianças pelo menos 2 trocas de roupa e uma para você mesma. Porque às vezes acontece um incidente, principalmente com bebês, e a sua roupa fica suja. Então, passar 8, 10 horas no voo com a roupa cada vez fermentando aquele cheiro é uma coisa desagradável para você e para todo mundo que tá em volta. Acho que o que rege uma viagem com crianças e com bebês é o bom senso, na verdade, né? Coisas para não fazer o que você não gostaria que outras pessoas fizessem com você.
Então, para bebê, a gente sabe que eles sentem um pouquinho a pressão. Então, se eles já não tiverem o hábito, por exemplo, de descer uma serra de carro, de viajar em que haja alteração de pressão, para já estarem acostumados um pouquinho com o ouvidinho, deixa para dar mamadeira ou de água ou de leite quando estiver decolando. Porque com a sucção, ele compensa a pressão nos ouvidos e aí fica tudo bem. Crianças, do mesmo jeito, pirulito ou algum copinho daqueles com bico, né, que a criança tem que chupar para beber o líquido, esses também funcionam do mesmo jeito. Efeito cebola, né? Ao contrário, na verdade a gente tem que entrar no avião com uma cebola para ir descascando de fora para dentro. A gente nunca sabe o quanto frio vai estar lá dentro. Normalmente as primeiras fileiras e as últimas são as mais geladas. Então, dependendo de onde você estiver, tem que ter a possibilidade de você colocar, eventualmente, né, um cobertorzinho, alguma coisa, mas já leva a criança quentinha. Se tiver 23 graus, 22, 23, dá pra ficar numa boa. Eventualmente até tira um casaco adicional, mas levar sempre uma roupa suficientemente flexível, né, pra você poder tirar ou colocar. Não colocar direto uma blusa térmica, que é um casaco com pelo, chega lá dentro, tá 23 graus, e mesmo só com a camiseta térmica a criança tá cozinhando, né? Não vai ajudar bastante. Pros bebês, muitas vezes as pessoas levam o car seat quando estão na primeira fileira, né? Porque lá pra trás já não cabe. Então, o que acontece? O car seat é pesado, né? Pra você passear pelo aeroporto com aquele negócio, é um trambolho. E quando você chega no avião, você pode deixar ele guardado, se você tá numa fileira lá pra trás, ou se você tá se você reservou um assento para o bebê, o que é extremamente confortável para os pais, mesmo que seja um bebê e teoricamente o bebê não pague o assento, você pode requerer que ele seja feita a reserva como criança. Então ele vai ter um assento para ele. Então você pode levar o car seat pro assento em que seria do bebê, prender o car seat no cinto e aí colocar o bebê no car seat. Então ele fica no lugarzinho dele, né, na poltrona dele. Vocês, adultos que vão estar acompanhando, vão estar do lado, cuidando. E tudo fica muito mais fácil, né? Eu sei que é mais caro, ele paga uma passagem no valor de uma passagem de uma criança, ao invés de estar isento de passagem e pagar só a taxa de embarque. Mas numa viagem longa, isso reflete num conforto, num descanso que vocês vão ter, que acho que não tem o que questionar, né? Eu, se tivesse viajado com meus filhos pequenos, eu preferiria ter pego uma poltrona para eles sentarem do que eu e meu marido, cada um com um no colo, e aí chora um, chora outro, você não sabe pra onde correr, né? Levar brinquedos. Pros bebês e pras crianças, vale a mesma coisa. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem com você. Imagina você passar 8, 10 horas num voo noturno e uma criança ou um bebê com um joguinho ou com um barulhinho. Aquele barulhinho repetitivo, aquele filminho que, sei lá, galinha pintadinha, aqueles que fazem bastante barulho e você tentando dormir, aquele negócio hipnótico, repetindo. Então, se possível, ainda que sejam brinquedos eletrônicos, que não tenham som ou que você desabilite o som. Para os bebês, brinquedos sem chocalho, né? Porque o bebê vai ficar chacoalhando aquele negócio a noite inteira e vai ter gente em volta de você que quer descansar. Os outros passageiros não são obrigados, muito embora seja normal ter bebê, quase todas as famílias estão acostumadas a viajar com crianças no entorno, mas eu acho que tem que pensar no respeito ao próximo, né? Sempre as minhas viagens foram assim. Então, o que eu fiz? A primeira viagem que eu fiz com meus filhos, eles estavam com 4 anos, nós fomos para Monte Verde, na divisa de São Paulo com Minas. Fomos de carro, num hotel fazenda, que tinha hortinha, bichinho, cavalinho, problema zero. Segunda viagem, eu fiz quando eles estavam com 5 para 6 anos, nós fomos para Bahia, para Praia do Forte, 1h30 de voo. Também super tranquilo, eles já estavam maiorzinhos, então a gente levou um arsenal de guerra, né? Levamos mamadeira com groselha, com suquinho, bolacha doce, bolacha salgada, pirulito, livrinho para pintar, bloquinho em branco com canetinha para eles desenharem, e 1h30 passa num estalinho, né? Nesse meio tempo vem lanchinho, a gente dava comidinha para eles, passava rápido. A viagem grande que eu fiz com eles pela primeira vez foi para Disney. Eles já estavam com 7 para 8 anos já tinham um entendimento. E nesta viagem nós fomos à noite, viajamos à noite.
Eles dois capotaram, eu não consigo dormir no voo, então eu passei a noite acordada. De manhã eles estavam naquela energia e eu tava com aquela enxaqueca. Então foi uma combinação catástrofe. Dessa viagem em diante, nossos voos todos são de manhã. Quando a gente viaja para o exterior, muito embora haja mais tempo para distrair as crianças, né? A gente tem que se articular para ocupar o tempo deles, mas eles até dormem um pouquinho, depois eles acordam, fazem alguma coisa, veem algum filminho, né, ou no tablet, se você tiver o celular com algum filme gravado, ou no próprio avião. Mas viagem noturna, nunca mais. Com criança pequena, inviável. Até os adultos que não são da sua família, que não são do seu grupo, toleram mais uma criança um pouco mais chorona, um pouco mais agitada de manhã do que à noite. Porque à noite todo mundo quer dormir, né? Então eu acho melhor uma viagem de manhã. Existe um apetrecho agora que chama GoGo Kids Travelmate. É como se fosse um carrinho onde você encaixa o car seat de bebezinho e você leva o car seat, em vez de carregar no braço, você leva nesse carrinho. Então é como se fosse um carrinho de mala, né? Mas fica mais fácil de carregar porque é menos pesado, o bebê tá lá presinho bonitinho e você leva ele com rodinha. Pega um aeroporto como Miami, que é gigantesco, de repente você tem que atravessar portões ou tem que correr o aeroporto inteiro para ir pro desembarque. Esse GoGo Kids é sensacional, porque ele encaixa o car seat e você não tem que carregar este peso além da bagagem de mão e tudo mais, né? Que mais? Eu acho que se você tem alguma restrição, né, alguma condição especial do bebê, isso tem que ser avisado na reserva. É importante, porque inclusive você pode pedir a primeira fileira em razão dessa restrição. Se existe a necessidade de algum carrinho de transporte para uma criança maiorzinha que tem algum problema de locomoção, vocês têm uma prioridade de embarque, ou tem um embarque especial com alguém do comissariado ajudando a carregar, a levar, ou com uma cadeirinha, alguma coisa. Então avisem de uma condição especial na hora do embarque. E, bom, acho que é mais uma questão de bom senso mesmo. Dicas são essas. Não deixar a criança com fome, pelo amor de Deus. Não deixar a criança impaciente, irrequieta. Então, quanto mais de atrativos ela tiver durante esse voo, melhor. Então, a minha dica como mãe, né, de gêmeos, que hoje já são grandes, já estão com 16, é essa, tenha um bom senso. Acho que o bom senso é o melhor guia de todos. Melhor do que ficar lendo um monte de posts, um monte de matérias de gente que fala um monte de coisa, tenham bom senso. Imaginem vocês 100 crianças viajando com uma família com crianças de 5, 6 anos, uma família com um bebezinho que de repente pode estar muito irritado, chorando a noite toda. Então pensem nas situações, coloquem-se no lugar dos outros, né? Tenham empatia, pensem como os outros se sentem com relação aos filhos de vocês. Então acho que tendo bom senso, dá tudo certo, a viagem é tranquila. As crianças, sentindo que vocês estão tranquilos, também vão se tranquilizar. Um pouquinho de controle, às vezes, é necessário, que as crianças acham que elas podem badernar no avião inteiro, podem jogar carrinho pelo corredor. Então, tem que ter um certo controle, mas não precisa dar bronca toda hora, não precisa se estressar. Eu acho que com um pouco de compreensão e bastante bom senso, a viagem vai ser tranquila. Espero que vocês tenham gostado. Vamos nos preparando já, né? Que os resorts aqui no Brasil estão abrindo. Então, a minha expectativa é que dezembro e janeiro seja uma época muito bacana pra gente viajar, mesmo que dentro do Brasil, se as fronteiras fora ainda não estiverem abertas para nós. Mas aqui no Brasil, os resorts estão abrindo com toda a segurança, com as medidas de higiene, todas protegidas. E tem sido uma experiência bacana para os meus passageiros que têm ido. Então, a gente se fala em breve. O próximo vídeo eu já tô pensando que eu vou gravar. Eu acho que vai vir Fernando de Noronha aí na lista. E qualquer dúvida que vocês quiserem saber, qualquer destino que vocês tiverem interesse, me mandem por aqui, por mensagem no direct. Eu vou gravando e vou postando pra vocês, tá bom? Fiquem bem, um beijo e boa semana.